Fala aí, meu querido. Tudo bem com você? Eu vou te convidar para você assistir agora a uma aula sobre sabão e detergente. Uma das temáticas mais importantes quando se trata de Enem. E eu queria logo quebrar algo na sua mente. A vida toda, ao ver essa embalagem aqui, de um produto para lavar roupa, eu chamei a vida toda isso aqui de sabão. E na verdade, não é sabão. Isso aqui é um detergente. Mas Tiago, como é que eu vou saber quimicamente o que é sabão e o que é detergente? Eu vou te mostrar agora no vídeo. Aí quando eu peguei a composição química dele que eu fui ler, eu percebi o seguinte, ó, composição: ácido linear alquil benzeno sulfônico. E aí, Tiago, o que é um grupo sulfônico? O que é um grupo alquil? O que é o linear? Aí quando eu continuo vendo a embalagem dele, aqui diz assim, ó, contém tensoativo biodegradável. E aí como é que eu reconheço se o tensoativo é biodegradável ou não? E eu queria te convidar para você mergulhar no mundo do sabão e no mundo do detergente. Então, chega junto para você se dar bem na sua prova. Então, vamos aqui ao nosso primeiro slidezinho de hoje, que é o seguinte. Quando você fala em sabão e detergente, o que é que nós temos como característica química, tá? Você tem uma cabeça e você tem uma cauda. Então, todo sabão e todo detergente, ele vai ter essa característica química. Então, vem cá. Quando você pega a cabeça, aqui você tem uma região polar. E essa região, por ser polar, ela tem uma boa afinidade com a água, que também é polar, né? Semelhante ali, interagindo com o semelhante. De maneira que essa região polar nós chamamos de hidrofílica. Ou então, você chama de lipofóbica. E o próprio nome fala por si. Como essa cabeça tem uma natureza polar, ela tem uma afinidade pela água. Daí você falar em filo de afinidade e hidro de água. Mas por ser polar, ela tem uma certa rejeição aos lipídios, que tem uma natureza apolar. Daí você falar em lipofóbica, onde você tem uma fobia ao lipídio, tá? E aí você tem, Tiago, a cauda. E aí no caso da cauda, você tem uma região apolar. E aí, Tiago, essa região apolar, ela vai ser uma cadeia carbônica extensa, normalmente acima de 10 carbonos. E aí, Tiago, essa região apolar, ela não tem uma boa relação com a água, já que a água é polar. Então nós chamamos de região hidrofóbica. Ou então, nós chamamos de lipofílica. Porque se a cauda é apolar e o lipídio é apolar, então entre eles vai rolar um chamegozinho, né? Vai rolar uma interação, uma afinidade. De maneira que todo sabão e todo detergente, ele vai ter essa parte polar e essa parte apolar. De maneira que quando você tem essas duas regiões juntas,
nós chamamos de estrutura anfifílica ou então anfipática. Então aqui você tem uma estrutura anfifílica ou anfipática. Lembrar que o prefixo anfi vem de dois, né? Então, ó, anfifílica quer dizer que eu tenho uma dupla afinidade. Anfipática quer dizer que eu tenho uma dupla empatia, tá? Aí um detalhe que muitos alunos acabam errando, né? Por exemplo, quando você pega no caso do etanol, Tiago, o etanol tem um grupo H, que é polar, e tem uma cadeia carbônica que é apolar. Tiago, então o etanol é uma molécula anfifílica? Não é, porque a cadeia carbônica é pequena. Porque é o seguinte, ó, se eu pego, por exemplo, o álcool, tá, junto com a gasolina é hidrocarboneto apolar. Então o álcool com a gasolina, a mistura é homogênea, porque a cadeia carbônica do álcool vai interagir com o hidrocarboneto da gasolina. Porém, quando eu adiciono água, o etanol não é capaz de promover a interação da água com a gasolina. Ele não consegue fazer isso. O etanol, quando você adiciona água, a mistura gasolina e álcool, o etanol sai da gasolina e vai para a água. Então, Tiago, isso não é característica de uma molécula anfifílica. Uma estrutura anfifílica é aquela que tem afinidade pelos dois. E o álcool não, ele tem mais afinidade pela água do que afinidade pelos hidrocarbonetos da gasolina. Ele sai de um ambiente e vai para o outro, mas ele não consegue promover a interação dos dois. Então, Tiago, todo sabão e todo detergente, ele consegue fazer a interação entre os dois. Mas vem cá, daí a importância da tua cadeia carbônica ser extensa. Porque quando a cadeia carbônica é extensa, ela consegue formar um número de interações fracas que sejam equivalentes em seu somatório a uma interação forte. Porque é o seguinte, a região polar do sabão tem uma interação forte com a água. E a cadeia carbônica tem uma interação fraca com a gordura. Mas só que quando a cadeia carbônica é extensa, a quantidade de interações fracas somadas vai me permitir uma resultante forte. Aí você consegue fazer uma equivalência. Então o sabão e o detergente, eles têm que ter uma cadeia carbônica extensa para fazer essa equivalência. Porque a região polar forma interação forte e a apolar vai formar uma interação fraca. Mas quando a cadeia carbônica é extensa, o somatório das interações fracas vai resultar em uma interação forte. É mais ou menos assim, ó. Rasgar o papel é fácil. Rasgar uma resma é bem difícil. Beleza? Então, todo sabão e todo detergente, ele tem exatamente essa parte polar e essa parte apolar. Daí você chamar de estrutura anfifílica ou anfipática. Beleza? Mas um detalhe é bem interessante. Toda estrutura anfifílica e toda estrutura anfipática também recebe o nome de agente emulsificante. Tiago, vem cá. Por que todo sabão e todo detergente recebe esse nome de agente emulsificante? Porque é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma figurinha onde eu tenho óleo e água. Moçada, óleo e água não se misturam, de maneira que você tem uma suspensão. Então, se eu promover a união entre os dois, eu vou estar formando uma suspensão.
E aí, Tiago, uma suspensão é uma mistura que você bate o olho e facilmente percebe que é heterogênea. Quando você adiciona um agente emulsificante, ele vai transformar essa suspensão em um colóide. Então, no caso aqui, ó, o agente emulsificante, ele vai promover a transformação de uma suspensão em um colóide. E, Tiago, esse tipo de colóide é uma emulsão. Eu vou lembrar para você que a emulsão é uma mistura de dois líquidos immiscíveis. Então, Tiago, esse colóide, ele é do tipo emulsão. E aí perceba o seguinte, água e óleo não tem interação nenhuma entre eles. Mas quando eu adiciono o agente emulsificante, ele vai permitir a interação entre a água e o óleo. E essa interação nós chamamos de emulsão. Daí o fato de você chamar de agente emulsificante, porque ele vai permitir a transformação de uma suspensão em uma emulsão. Aí um detalhe, ó, no primeiro caso aqui, eu tenho uma emulsão de água em óleo. Então, Tiago, quando eu pego assim, ó, emulsão de água em óleo, a água é o disperso, porque está em menor quantidade. E o óleo, ele seria o dispergente. Quando eu falo assim, ó, emulsão de óleo em água, beleza? Então o óleo é o disperso, porque vai estar em menor quantidade, e a água é o dispergente. Beleza? Então toda estrutura anfifílica, toda estrutura anfipática recebe o nome de agente emulsificante, porque é capaz de transformar uma suspensão, que é uma dispersão grosseira, em um colóide do tipo emulsão. Beleza? Tiago, mas toda estrutura anfifílica, toda estrutura anfipática, todo agente emulsificante também recebe o nome de agente tensoativo. E aí, ó, é esse nome tensoativo que tem aqui, ó, na embalagem do meu produto para lavar roupa, tá? Então, Tiago, vem cá. Por que eu chamo de agente tensoativo, tá? Então é o seguinte, ó. Eu trouxe aqui uma figurinha para você, para te mostrar o seguinte. Aqui você tem água, tá? E perceba que as moléculas da superfície da gota, elas são atraídas pelas moléculas que estão aqui embaixo. Então aqui tu tem água e em cima tu tem ar. Então, Tiago, o ar, ele é basicamente O2 e N2, que são moléculas apolares. De maneira que as moléculas da superfície, elas são atraídas por outras moléculas de água que estão mais internas. E isso vai puxando as moléculas da superfície para o centro. Daí o fato que toda vida que você joga água em uma superfície, ela tende a formar uma semisfera. Então é mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma superfície, e as moléculas de água, elas tendem a formar uma semisfera. Mas o porquê disso? Porque as moléculas da superfície, elas não têm afinidade com o ar. Elas têm afinidade por outras moléculas de água. Só que as outras moléculas estão no centro da gota, né? Estão na parte inferior da superfície.
De maneira que essas ligações de hidrogênio, que são as forças coesivas, vão puxando as moléculas de água na direção do centro da gota. E isso vai criando uma tensão, que é a chamada tensão superficial. Então essa tensão superficial, ela tem uma relação com a chamada força coesiva, que no caso é a força que tem entre as moléculas de água, que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Beleza? Aí o que é que passa a ocorrer? Quando você joga sabão e quando você joga detergente, essa galera passa a competir pelas ligações de hidrogênio. Então, vamos anotar isso aí, que é importantíssimo. Então, deu assim, ó. O sabão e o detergente, eles passam a competir pelas ligações de hidrogênio. Entre as moléculas de água. E essa competição acaba diminuindo o número de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Ou seja, você vai reduzir a força coesiva. Então você diminui a força coesiva entre as moléculas de água. E isso vai gerar uma diminuição da tensão superficial. Então vamos ter uma diminuição da tensão superficial. Então olha o que é que vai ocorrer. Quando você pega, por exemplo, uma água que está sobre uma superfície e adiciona sabão ou detergente a ela, você reduz a tensão superficial. Então o que é que passa a ocorrer? Ela vai ganhar área. Então vou ter isso aqui, ó. Então a nossa gota, ela passa a ocupar uma extensão bem maior. Então isso vai ocorrer quando você promover a adição do sabão ou detergente. E aí você passa a reduzir a tensão superficial. Aí vem cá. Quando isso ocorre, nós dizemos assim, ó, que você aumentou a moleabilidade. Que é um termo que, se o aluno não tiver escutado antes, não tiver estudado antes, ele vai ter dificuldade em interpretar na prova dele. Então vem cá, ó. Olha isso aqui, ó. Essa imagem acaba sendo belíssima. Tu tem uma superfície de um vidro e as gotas de chuva. Quando eu jogo detergente, perceba que essa gota ganha área. A gota passa a ficar mais espalhada. Aí eu falo
que a presença do detergente permitiu com que a gota ocupasse uma área maior. Ou seja, você aumentou a molhabilidade. Então, a presença do detergente vai resultar em um aumento da molhabilidade. Então, todo agente emulsificante é uma estrutura anfifílica, é uma estrutura anfipática, é um agente tensoativo. Mas também é chamado de agente surfactante, tá? E se eu pensar aqui de uma forma bem louca, quando eu falo em surf é você passear na superfície de um líquido, concorda? Então eu vou surfar, então eu vou estar ali, ó, na superfície. Então, de maneira que todo agente tensoativo, ele é um agente surfactante. Por quê, Tiago? Porque ele vai atuar na interface entre dois meios. Então, por exemplo, ó, minha mão esquerda seria o óleo, minha mão direita a água. E aí, Tiago, o relógio, ele estaria atuando como um agente tensoativo, como um agente surfactante, porque ele está atuando aqui, ó, na interface entre dois líquidos, tá? Isso vai permitir uma interação entre eles. Então, o nome agente surfactante, ele recebe esse nome por atuar na interface entre dois meios. Então, saber interpretar o motivo de cada nome é importante. Beleza? Então, Tiago, você acabou de ver comigo qual é a principal característica de um sabão, de um detergente. Acabou de ver comigo quais são os nomes que podem aparecer na tua prova. Agente tensoativo, agente surfactante, agente emulsificante, estrutura anfifílica e estrutura anfipática. Mas vem cá, na minha prova, como é que eu posso diferenciar se eu tenho uma estrutura que condiz com o sabão ou uma estrutura que condiz com o nome detergente? Então, vou te convidar agora para você aprender essa diferença, tá? Então é o seguinte, ó. Quando você pega o sabão, o que vai diferenciar um do outro é exatamente a cabecinha da estrutura, tá? Então é o seguinte, ó. Quando você pega essa estruturazinha bem aqui, ó. Olha o que está na cabeça, ó. CO2 menos. Isso aqui eu posso representar assim, ó. C duplo O, traço O e a cargazinha negativa. Tiago, esse grupo aqui, ó, nós chamamos de íon carboxilato. Então aqui você tem o íon carboxilato. E essa região do carboxilato, ela vai caracterizar exatamente o nosso sabão. Então, essa primeira estrutura, ela é classificada como sabão. As demais estruturas, nós chamamos de detergente. Então, vem cá, Tits, ó. Se eu pego a cabecinha dessa segunda estrutura, ó, perceba que a cabeça vai ser assim, ó, o enxofre, dupla oxigênio, traço oxigênio negativo. Esse grupo é o chamado grupo sulfonato. Então aqui você tem o íon
sulfonato. E esse íon sulfonato, ele é um exemplo de detergente. Quando você pega, por exemplo, a estrutura de baixo, perceba que você tem aqui, ó, essa região polarizada, que vai fazer parte da cabecinha, né, da estrutura. E aí perceba que esse nitrogênio, ele está ligado a 4 cadeias carbônicas. E lembre-se que quando o nitrogênio faz uma ligação além do permitido, ele tem uma carga positiva. E esse cara, ele é chamado de sal de amônio quaternário. Para manter aí o padrão, tá? Eu vou chamar de íon também, tá? Ele tem carga, então eu vou chamar aqui de íon. Eu vou chamar aqui, ó, de íon amônio quaternário, só para manter aqui o script. Beleza? Aí vem cá, um detalhezinho que é interessante. Quando você pega um sabão, a cabecinha dele tem uma carga negativa, concorda? Então no sabão, tu tem aqui, ó, a cabecinha sendo negativa. No segundo exemplo, eu tenho um detergente com carga negativa na cabecinha. E aqui, ó, no terceiro exemplo, eu tenho uma cabecinha com carga positiva. E isso me faz classificar o nosso tensoativo de forma diferente. Então, por exemplo, o sabão, ele é um tensoativo, ele é um tensoativo aniônico. Exatamente porque ele tem uma carga negativa. O detergente aqui abaixo, nós chamamos de tensoativo aniônico. Porque a cabecinha tem carga negativa. Já no caso do íon amônio quaternário, nós chamamos de tensoativo catiônico. Então, tensoativo catiônico. Nos outros dois exemplos aqui embaixo, olha um detalhe que é interessante, ó. Quando você pega a cabecinha, você tem aqui, ó, a função amida, concorda? E você tem a hidroxila ligada ao carbono saturado, caracterizando um álcool. Mas vem cá, eu não sei se você percebeu, mas esse exemplo que eu te dei também é um exemplo de detergente. O sabão, você tem que ter a região do carboxilato, sempre, tá? E aí você tem a amida e tem álcool. Então esse cara, ele é um detergente. Só que esse detergente, ele não tem carga. Diferente dos outros que eu te mostrei. Então esse detergente, ele recebe aí o nome de tensoativo não iônico. Tensoativo não iônico. Quando você pega a nossa última estrutura, a cabecinha, ela tem a região do carboxilato,
Mas você tem aqui o íon amônio. Íon amônio quaternário. De maneira o seguinte: se eu tivesse só o carboxilato, seria um sabão. Mas como eu tenho um carboxilato acompanhado de outra função, aí isso também é um detergente. De maneira que esse tipo de tensoativo, que tem as duas cargas, nós chamamos de tensoativo anfótero. Então, o tensoativo anfótero. Beleza? Então, agora você sabe quimicamente diferenciar o sabão do detergente e diferenciar se é um tensoativo aniônico, catiônico, não iônico ou anfótero. Um detalhe importante, tá? O shampoo que você usa, ele é um tensoativo aniônico. O condicionador, ele é um tensoativo catiônico, para neutralizar as cargas e fechar a cutícula. O shampoo infantil é não iônico. E o shampoo 2 em 1 é anfótero. Então isso é cotidiano, isso é Enem. Beleza? Tiago, vamos ao nosso tópico 3. E aí como é que atua, como é que o shampoo ele consegue remover a oleosidade do nosso fio, né? Como é que eu consigo retirar a oleosidade de uma roupa? E aí, Tiago, você vai entender agora como funciona o sabão e o detergente, tá? Então é o seguinte, ó. Quando você trabalha essa questão do sabão e do detergente, como eles atuam? Eles atuam formando micelas. Por exemplo, tem agora uma nova, tem uma linha tem uma empresa que fabrica produto para lavar roupa, que agora usa a expressão micelar, né? Então a marca, né? O nome da marca é assim, micelar, como se fosse uma tecnologia nova. Não, brother. Todo sabão e todo detergente vai formar micela. Então, assim, eles estão colocando esse tema agora para chamar a atenção, né, dos consumidores. Não, meu irmão, esse produto aqui é micelar, é top. Brother, mas todo sabão e detergente faz isso, bebê. Então, vem cá. O que é a micela, tá? Então, é o seguinte, ó. Aqui no centro, perceba que você tem a cauda apontando para o centro, concorda? Então aqui no centro você tem uma região oleosa ou gordurosa. E a cabeça está apontada para a parte externa, que é onde eu vou ter a interação com a água. Então essa é a micela que nós chamamos de micela normal. O óleo está no centro e a água está fora. E eu tenho a chamada micela reversa, onde a água está dentro e a parte oleosa está fora, tá? Então, Tiago, quando você tem esse conjunto aqui, ó, então vamos só representar aqui. Então, aqui no centro você tem o óleo e na parte externa você tem a água. Então, esse conjunto nós chamamos de micela, tá? Diz, já na micela reversa, na parte interna você tem água e na parte externa você tem óleo. Então, quando você fala na ação do sabão e do detergente, na sua mente tem que aparecer logo o nome de estrutura micelar, tá?
Mas aí, Tiago, como é que atua o sabão? Como é que atua o detergente? Então é o seguinte, ó. Essa figurinha, ela vai representar muito bem isso, ó. Você tem aqui a gordura que está aderida à tua roupa, tá? E aí você vai jogar água e vai jogar o teu detergente. E aí, Tiago, esse detergente, por meio da cauda dele, ele vai interagir com a gordura. E aí, Tiago, quando você pega a tua roupa, né? Joga na água e joga o teu detergente, você tem que esperar um tempo para exatamente o detergente, através da sua cauda, interagir com a gordura. E aí depois você vai fazer um enxágue, né? E quando você faz o enxágue, o que é que passa a ocorrer? A água vai interagir com a cabecinha, que é polar. Então a água interage com a cabecinha e puxa a cabeça. A cabeça puxa a cauda e a cauda puxa a gordura, criando assim as tuas micelas. E aí você vai removendo a gordura do tecido. É mais ou menos quando ocorre a lavagem do cabelo. Então, por exemplo, eu vou lavar o cabelo. Aí eu molho o cabelo, jogo o shampoo. Aí eu tenho que massagear o meu cabelo. Não é à toa que o rótulo diz assim, ó, massagear entre 1 a 2 minutos. Os homens veem como massagear entre 1 e 2 segundos, né? Então nós homens passamos aqui, meu irmão, game over. Não vai funcionar direito. Porque eu preciso ter um tempo e eu preciso massagear o couro cabeludo exatamente para permitir a interação do shampoo com a oleosidade que está presente no fio. E aí quando eu for fazer o enxágue, aí não, a água puxa o agente tensoativo, o agente tensoativo puxa a gordura, formando as micelas e aí vai todo mundo embora. Então o seu cabelo que estava seboso, ele passa a se tornar um cabelo sedoso. Mas lembrou? Eu falei para você que o shampoo, ele tem carga negativa, né? Então o que é que ocorre? As nossas proteínas também têm carga negativa. E aí o shampoo, ele vai promover essa repulsão, abrindo a cutícula do fio. Se você não usar o condicionador, o teu cabelo vai ficar igual uma arapuca. E aí eu preciso utilizar o condicionador que tem uma carga oposta para selar a cutícula. Beleza? Diz, mas vem cá, se eu colocasse, por exemplo, o meu agente tensoativo na água, que foi uma questão que o Enem já cobrou, como é que seria a figura representativa do agente tensoativo com a água? E aí seria essa figurinha bem aqui, ó. Perceba que a cabecinha, ela está interagindo com a água, porque tem afinidade. Mas a cauda não tem afinidade com a água. Então ela fica de forma oposta à água. Agora, se eu colocar o meu sabão com óleo, vai ser exatamente essa figura ao lado. A cabecinha, como não tem afinidade com o óleo, vai ficar na face oposta ao óleo. E a cauda, como tem uma natureza apolar, ela vai ter uma maior afinidade pelo óleo. Beleza? Então, à esquerda, a relação entre o detergente ou o sabão e o óleo, e mais à direita, a relação do sabão e do detergente com a água. Tá? Mas vem cá, que você vai tomar o banho, você está formando espuma. E aí tu sabe o que é espuma? Então vem comigo. Na espuma, você tem o ar na parte central e o ar é N2 e O2, que são apolares. Então vem cá, ó.
se tu perceber aqui, ó, a cauda está apontando para o ar, porque os componentes do ar atmosférico são apolares e a cauda também é. E aí, no caso da cabecinha, vai interagir com quem? Com a água. Aí tu tem a formação da espuma. Ah, Titi, então no caso da espuma seria um tipo de micela perfeito, brother. Tranquilo? E agora você acabou de ver comigo como atua o sabão e o detergente. E a partir de agora, eu vou te mostrar exatamente o que apareceu no rótulo do meu lava-roupas. Onde na composição ele fala de um tal de agente sequestrante. E aí, Tiago, vem cá, o que é esse agente sequestrante? E esse agente sequestrante, ele tem a ver com a água dura. A água dura é uma água que ela é rica em cálcio e magnésio. Então a água dura, ela apresenta uma alta concentração de cálcio e ela apresenta uma alta concentração de magnésio. Essa água dura, ela é muito comum quando o lençol freático ele passa próximo a uma região de calcário. Aí essa água do lençol, ela tem uma alta concentração de cálcio e magnésio. Mas vem cá, olha o que é que vai ocorrer aqui, ó. Repare só. O sabão, ele tem uma carga negativa, concorda? Então tá aqui o nosso sabão na forma aquosa, com a sua cargazinha negativa. Aí chega junto o cálcio, ou então o magnésio. Ora, meu irmão, o cálcio tem duas cargas positivas. Meu irmão, quando o cálcio 2+ entra em contato com o ânion do sabão, a força de atração eletrostática é intensa. E essa força é tão intensa que vai formar um precipitado. Então é o seguinte, o sabão, ele é altamente sensível à água dura. Porque quando o cálcio ou o magnésio entra em contato com o ânion do sabão, ele forma um precipitado. Daí surgiu o detergente. O detergente ele foi criado exatamente com esse intuito, de não ser sensível à água dura. Então vem cá, perceba o seguinte, quando você pega, por exemplo, o grupo sulfonato, que é aquoso, e ele entra em contato com o cálcio da água dura, você não tem reação. E aí, Tiago, por que eu não tenho reação? Porque a carga, perceba o seguinte, ó, essa carga negativa, através da ressonância, ela está dividida entre 2 oxigênios. E essa carga negativa está dividida em 3 oxigênios. Então vem cá, olha isso aqui, ó. A nossa carga negativa aqui é de 1,5. Então tem uma carga negativa dividida em 2 átomos. E aqui a carga é menor, chuchu. A carga negativa aqui, ó, é uma carga dividida para 3. E pela lei de Coulomb, quanto menor a carga, menor a força de interação. Então o detergente, ele não reage diante da água dura. Motivo pelo qual que nesse requisito o detergente é melhor do que o sabão. Beleza? Tiago, vem cá. Quando você pega o sabão, para que ele tenha uma maior eficiência, já que ele é sensível à água dura,
Então, Tiago, eu uso um tal de agente sequestrante. Normalmente, esse agente sequestrante, ele é um ânion de uma carga elevada, tipo A3-. Um exemplo de agente sequestrante é o fosfato. Moçada, o que é que ocorre? Ó, tu tem o sabão, olha isso aqui como é top. Ó. Tu tem o sabão aquoso e tu tem um agente sequestrante, tudo junto, né? Aí o cálcio chega junto. Moçada, lei de Coulomb. Quanto maior for a carga, maior a força de atração eletrostática. Então, de maneira que no caso aqui do cálcio, ele tem uma afinidade muito maior pelo fosfato do que pelo sabão. Então aqui você tem uma maior afinidade. Exatamente pelo fato de eu ter uma maior carga negativa. Então o agente sequestrante, ele vem junto ao sabão. Quando entra em contato com a água dura, o agente sequestrante vai logo se ligar ao cálcio e ao magnésio, evitando que o cálcio ou o magnésio precipite o sabão e inative ele. Beleza? Só que tem um detalhe. Esse agente sequestrante, quando ele é à base de fosfato, isso não é bom para o meio ambiente. Porque na hora que esse sabão com agente sequestrante vai para o esgoto, e esse esgoto não é tratado, e ele vai para o manancial, você acaba aumentando a concentração de fosfato no manancial. E o fósforo, ele é um nutriente importante para a proliferação das algas. Então, tu vai favorecer ao processo de eutrofização. Então, esse agente sequestrante, ele traz um benefício para quem está usando o produto. Porque o sabão não vai ser precipitado diante da água dura. Porém, você gera uma complicação ambiental. Beleza? Já que você favorece a eutrofização. Tá? Tiago, vem cá. E qual seria o melhor pH para a ação de um sabão, tá? Olha o detalhezinho importante, ó. O nosso sabão, ele é um sal. Todo sal, ele é sólido. Em água, eu vou ter a dissolução. Normalmente você utiliza na composição do sabão um elemento da família 1, tá? Porque a família 1 é solúvel, né? Então aqui você tem a dissolução do nosso sabão. E aí, Tiago, vem cá. O meu sabão, estando na fase sólida, ele é inativo. Agora, na fase aquosa, ele é ativo. Ele consegue interagir com a água e com a gordura. Aí vem cá, esse carinha, que é o nosso sabão, ele vem de um ácido graxo. E todo ácido orgânico é fraco, né? Então a forma ativa do meu sabão, o meu sabão em si, ele vem da reação de uma base forte, que é o NaOH, com um ácido graxo, que é exatamente um ácido fraco. E quando você vem de um ácido fraco, você é uma base conjugada forte. Então, o sabão, na sua forma ativa, que é o ânion,
Quando entra em contato com a água, vai promover a quebra da água, na reação chamada de hidrólise. E aí eu vou ter a formação do nosso ácido e eu vou ter a liberação de OH-. Então, essa segunda reação é uma reação de hidrólise básica. Então, hidrólise básica. Então, no caso do sabão, como ele vem da reação entre um ácido fraco e uma base forte, se você vem de um ácido fraco, você é uma base conjugada forte. E se você é forte, você quebra água. Então, de maneira que aqui você tem a forma ativa do sabão. E aqui no produto você tem o ácido graxo, ou seja, gordura. Então, o sabão pode se transformar em ácido graxo. Aí um detalhe. Qual seria o melhor pH para a ação de um sabão? Então, vem comigo. Se você colocar um pH maior do que 7, você aumenta a eficiência do sabão. Sabe por quê? O pH maior do que 7, você tem uma maior concentração de hidroxila. E quando você aumenta a concentração de hidroxila, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Então, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. E quando você desloca para a esquerda, você aumenta a concentração da formativa do sabão. O que isso é muito bom. Então, o sabão, ele é muito eficiente em meio básico. Então, por exemplo, se você for lavar a sua mão com aquele sabão em barra, né? Aquele sabão em barra tem um pH em torno de 8, 9. Quando tu lava a tua mão fica engelhada. Mas por quê? Porque a nossa pele, ela tem uma natureza ácida. Quando você usa esse tipo de sabão para lavar tua mão, ora, brother, tu muda o pH da tua pele. Então tu altera a bioquímica dela. Aí tua pele fica engelhada, danificada, inclusive passiva de infecção. Beleza? Então o melhor pH para um sabão é um pH básico. E Tiago, como é que eu posso inativar um sabão? Então vem cá. Na verdade, a dissolução também é um equilíbrio, que é o equilíbrio de solubilidade. Então vou representar aqui, ó, as duas reações anteriores na forma de equilíbrio, tá? Então a primeira e a segunda. Filhinho, você viu comigo assim, ó, que essa forma é inativa, essa forma é ativa, essa forma é ativa e essa é ácido graxo, que é inativo. Então é o seguinte, ó, para você inativar o sabão, eu vou ter que deslocar o equilíbrio para a esquerda, concorda? E como é que eu faço o deslocamento desse equilíbrio? Efeito íon comum. Então, se você adicionar NaCl, você aumenta a concentração de Na+. Isso vai deslocar para a esquerda, facilitando a cristalização do sabão. Então, Tiago, um ambiente com muito NaCl pode inativar o teu sabão. Da mesma forma que se você utiliza
o meio ácido. O meio ácido, ele é rico em H+. A presença do H+, vai consumir o H-. Então, tu reduz a concentração de hidroxila. E princípio de Le Chatelier, se você reduz a concentração de hidroxila, você desloca para a direita. Então, deslocamento do equilíbrio para a direita. E se você desloca para a direita, você aumenta a forma inativa. Então, um ambiente rico em NaCl e um ambiente ácido são fatores que favorecem a inativação do sabão. Beleza? E Tiago, vem cá, como é que se fabrica um sabão? E aí, quando se fala na fabricação do sabão, você tem a chamada reação de saponificação, ou hidrólise básica. Então vem cá, como é que se fabrica o sabão, tá? Eu vou pegar aqui uma gordura, que é um triglicerídeo. Então aqui você tem o triglicerídeo. Que é o principal componente do nosso óleo ou da gordura. E esse triglicerídeo, ele vai reagir através da água sofrendo hidrólise. Então, toda vida que a água reage, eu separo o H do OH. Aí, moçada, ó, olha como é simples. A água é o H+, ou H-. O carbono é positivo, o oxigênio negativo. E eu vou fazer o processo de troca. O resultado disso vai ser a formação da glicerina, então aqui eu vou ter a glicerina, e aqui eu vou ter o ácido graxo. Então eu vou ter 3 vezes R-C, duplo O, traço OH. Então aqui você tem o nosso ácido graxo. Então essa é a reação de hidrólise. Depois disso, tu vai ter uma neutralização. E aí tu vai formar o teu sal orgânico, que é o sabão e água. Então aqui você tem a formação do sabão. Se eu tiro a reação global do processo, eu vou cancelar a água com água, o ácido graxo com o ácido graxo, e vai ficar quem? O triglicerídeo. Mais 3 vezes o NaOH, formando a glicerina, que é o subproduto,
que é aquele que não me interessa, mais o sabão. Beleza? E aí você tem a reação de saponificação ou hidrólise básica. E Tiago, no caso do detergente, como é que se fabrica, tá? O que está presente aqui, ó, no nosso lava-roupas. Tiago, esse lava-roupas, a origem dele vem lá do petróleo. Então perceba o seguinte, ó. Você tem o benzeno. Esse benzeno vai reagir com cloreto de alquila. Grupo alquilo são grupos derivados alcanos. Ah, Tiago, por isso que no nome dele aqui tem assim, ó, ácido linear alquil. Tá aqui, brother, o grupo alquil, que é um grupo derivado dos alcanos. Se eu tiro esse cloro e ponho um H, eu tenho C12H26, que obedece à forma de um alcano. Então perceba que é o seguinte, ó, nesse processo, o que é que está rolando aqui? Vai sair o hidrogênio para a entrada do grupo alquilo. Então esse processo 1 nós chamamos de alquilação. Lembre-se que toda alquilação é uma substituição eletrofílica. Toda substituição que ocorre no anel é eletrofílica. Aí, Tiago, na segunda etapa, perceba o seguinte, vai sair um H para a entrada do grupo sulfúrico. O ácido sulfúrico é assim, ó, HO-SO3H. Então vai sair o H para a entrada do grupo sulfônico. Então aqui você tem uma sulfonação. Que também é uma substituição eletrofílica. E aí, você tem uma terceira etapa, que é o processo de neutralização, né? O ácido sulfônico vai reagir com NaOH em um processo de neutralização. Então você tem 3 etapas, mas eu poderia ter parado só na segunda, né? Perceba que na segunda você tem um ácido sulfônico, tá? O grupo alquil, ele é um grupo linear, daí o fato de você perceber aqui, ó, que você tem assim, ó, ácido, porque é o ácido sulfônico, né? SO3H, linear, se referindo ao grupo alquil, que é linear. Então fica assim, ó, ácido, linear, alquil, benzeno, sulfônico. Beleza? Mas eu posso neutralizar ele para formar um sal, né? Que vai ter uma eficiência também muito boa. Tranquilo? E para terminar a nossa aulinha de sabão e detergente, alguns pontos que são fundamentais, tá? Bem rápido. O detergente biodegradável, ele tem uma cadeia normal. O grupo alquil, ó, ele tem uma cadeia normal. Já o não biodegradável, você tem ramificações. E eu vou lembrar você que ser biodegradável ou não depende dos micro-organismos do meio, né? Quando o micro-organismo consegue utilizar aquela substância em seu metabolismo, então você tem aí a presença de um material que é biodegradável, tá? Então, Tiago, o biodegradável você tem uma cadeia normal, enquanto que o não biodegradável você tem uma cadeia ramificada.
Aqui no Brasil é proibida a fabricação de detergente não biodegradável. Todos são biodegradáveis, tá? E para você ter uma ideia, na água ele chega a sofrer a biodegradação em torno de 3 horas, tá? No solo, entre 1 a 5 dias. Tranquilo? Então, essa questão é importante. Mas vem cá, quando você joga um detergente ou sabão em um rio, tu cria espuma. Essa espuma reduz a entrada de luz, consequentemente reduz a fotossíntese. Então reduz a concentração de O2, que pode comprometer a vida aeróbica. Além disso, como ele é biodegradável, ele vai ser utilizado como nutriente para os micro-organismos, aumentando a eutrofização, o que também não é bom. Além disso, ele reduz a tensão superficial da água. Isso vai permitir com que os insetos afundem, né? A força-peso do inseto passar para dominar sobre a tensão superficial. Um cheiro, Deus abençoe, valeu!